Boa noite a todos. Me chamo Rosilda Lira. Sou inscrita no seu canal. E sempre que tenho um tempinho, estou lá para ouvir os relatos desta impressionante criatura, que infelizmente muitos não acreditam que existe. Faz pouco mais de 5 anos que moro no estado de São Paulo. Mas antes de me mudar para o local que resido com a minha família atualmente, eu morava em uma pequena propriedade que minha família possuía, em uma área rural de uma pequena cidade chamada de Telêmaco Borba. Este relato que estará sendo contado a todos vocês não foi vivenciado por mim, e sim por minha já falecida mãe, que todos da minha família carinhosamente chamavam de Nena. Ainda quando eu era criança, minha mãe me deixava aos cuidados de minha avó. Dessa forma ela podia ajudar o meu pai a suprir as necessidades da casa. Ainda tenho lembranças do lugar que minha avó morava. Era um pequeno assentamento de terra, bastante conhecido pelo sobrenome do homem que formou aquele lugar, Assentamento Siqueira Campos. E foi exatamente neste lugar que coisas estranhas passaram a acontecer. Em épocas mais antigas, aconteceu algo que muitos acreditavam ser somente histórias que o povo contava. Minha querida vozinha, sempre na companhia de minha mãe, nos relatava muitas histórias, que não somente ela, mas também minha mãe e meu pai já haviam vivenciados naquele lugar. Mas uma dessas histórias acabou por me chamar muito a atenção. Lembro-me dela me contar que a região que ela morava, bem antes de ser um assentamento, era a extensão de uma área rural, onde os trabalhadores acabaram por construir as suas casas às margens da lavoura. Essas mesmas casas não eram muito perto uma das outras, e em determinadas épocas, todo aquele povo se reunia naquelas terras para o plantio de milho, mandioca e feijão. Então, quando chegava a época da colheita, para poder armazenar tudo que era plantado e colhido, foi construídos silos feitos com palanques de árvores. Sobre esses palanques foi passado barro, para que as paredes ficassem mais firmes. E ao lado desse mesmo silo, foi construída uma cobertura para proteger as sacas que eram usadas, e também para armazenar tudo que era colhido. Também era uma forma de não correr o risco de chuvas prejudicarem tudo que era colhido. Sempre que chegava a época da colheita, todos que moravam à beira daquele campo se reuniam em um grande mutirão de pessoas. Tanto os homens como as mulheres trabalhavam lado a lado, enquanto as crianças brincavam por entre a plantação. Bastava a colheita começar para que se pudesse ouvir as mulheres a cantarolar. E minha avó, que sempre estava por entre esse meio, dizia que dessa forma o dia passava mais rápido. Então, quando chegava o final da tarde, e somente no final de toda a colheita, todo esse produto era ensacado, ou então era armazenado no pequeno silo de madeira. Minha falecida avó dizia que todo esse trabalho era feito durante a noite,
pois o calor que fazia durante o dia era castigante e à noite era sempre mais fresco. Ela também dizia que em todo o tempo que trabalharam naquela região, nunca imaginaram que iriam passar por um problema tão grande, que parecia não haver solução. Muitas pessoas que moravam naquela região usavam aquela estrada que passava próximo ao silo. Estas mesmas pessoas retornavam por aquelas estradas tarde da noite e tinham que passar pelo silo para poder chegar em seu destino. E com isso, alguns comentários passaram a ser ouvidos por toda aquela região. As pessoas relatavam o aparecimento de um cão de pelagem acinzentada e de porte muito grande. Este ser geralmente era avistado andando próximo ao pequeno silo. Muitas destas pessoas também diziam que tão logo passavam por frente do lugar, também eram acompanhadas por esta mesma criatura, que andava embrenhada em meia mata. Os mais antigos, que nunca foram descrentes de tais criaturas sobrenaturais, falavam sobre um famigerado lobisomem. Também diziam que se este ser fosse o que estava rondando aquelas terras, teria que ser expulso daquele lugar, ou toda aquela região seria amaldiçoada por tal criatura. Devido aos muitos comentários que se ouviam naquela região, muitas pessoas que trabalhavam fazendo a colheita durante o dia acabaram deixando de trabalhar no processamento dos produtos durante a noite, pois temiam que o que vinha sendo visto não fosse um simples cachorro. Nem mesmo a minha mãe e nem a minha avó acreditavam na hipótese que o que vinha sendo visto aos arredores fosse o que os mais antigos acreditavam ser. Os avistamentos da tal criatura não demoraram muito para se tornarem mais frequentes. O que antes acontecia uma vez por semana passou a acontecer todas as noites. Quando foi uma certa manhã, no momento em que os trabalhadores faziam o caminho que levava até o silo, quando faltava poucos metros para chegarem ao local de trabalho, todos aqueles que faziam aquele caminho acabaram tendo uma desagradável surpresa. Já era possível ver muitos dias de trabalho jogado fora. Parecia que um grande estouro de bois tinha passado por aquele lugar. A cobertura onde ficava o armazenamento das sacas estava completamente destruído. Isso sem contar que boa parte de tudo que foi colhido e processado se encontrava espalhado em meio à terra da rua. Ninguém tinha uma resposta para todo o estrago que foi feito em uma noite. Então, depois que foi recolhido ferramentas e também sementes que poderiam ser reutilizados, depois de uma pequena reunião, em comum acordo entre todos, foi decidido que aquele lugar teria que ser vigiado durante as noites, para evitar novamente a perda de muitos dias de trabalho. Então, depois de alguns dias terem se passado, e os homens que passavam a noite naquele lugar sempre comentarem que o lugar era completamente tranquilo, tudo o que havia acontecido foi sendo esquecido por todos. E com isso os dias foram se passando. Quando foi um final de tarde, depois de um dia bastante cansativo de trabalho, o povo já se preparava para ir embora. E os homens que passariam a noite naquele lugar também já se encontravam no local. Esses passariam a noite fazendo a segurança. Então, depois de algumas horas terem se passado e a noite já ter tomado conta de todo aquele lugar, tudo estava tranquilo. Nada de diferente acontecia. O único som que se ouvia durante a noite
Era o vento que balançava os galhos das árvores e as pequenas moscas que rondavam o liquinho devido à claridade. Mas quando foi próximo às 11 horas da noite, aqueles homens passaram a ouvir passos que vinham da mata. E esses passos caminhavam em direção ao silo, acreditando que o que poderia estar fazendo aquele barulho só poderia ser algum animal que existia nas matas daquela região. Aqueles homens acabaram tomando a decisão de caminhar em direção aos fundos do silo. E quando se aproximaram dos fundos, acabaram ficando frente a frente com um ser que saía da mata. Tanto a minha avó como a minha mãe sempre concordaram com as palavras. Nunca foi colocado um ponto ou uma vírgula em tudo que elas ouviram e nos contavam. A fera que vimos sair da mata e acabou nos atacando era um animal que possuía traços de um homem, pois andava em pé de uma forma que parecia estar assentado sobre os próprios calcanhares.